Bonjour! Meu nome é Daniela. O meu é Ive. Nós somos enfermeiras e estamos morando aqui no Quebec, no Canadá, em Montreal. Nós chegamos tem mais ou menos um ano. Ao mesmo tempo, né? Eu cheguei em maio de 2018, você chegou... Eu cheguei em setembro. Setembro, um pouquinho depois. Nós formamos no Brasil. Eu me formei na PUC Goiás. Eu sou do Rio de Janeiro, me formei na FRJ em 2008. Me formei em 2008 também. E nós viemos para cá pelo processo de trabalhador qualificado, que demanda muito a enfermagem. Por isso nós estamos aqui como residente permanente. E através desse processo, através da enfermagem, nós podemos validar nosso diploma, que é um processo bem demorado. Bastante. Porque aqui tem a ordem dos enfermeiros que rege, né? Só para vocês terem uma ideia, eu comecei em 2012 a pensar na possibilidade de vir para o Quebec e somente em 2018 a gente conseguiu o visto, né, para poder vir para cá. Então é um processo realmente bem demorado. Sim, e esse processo está fechado agora, infelizmente. Infelizmente. Para quem se interessar, se chama ARRIMA, né, o nome do processo. E aqui fala francês. Tem que saber. E eu dei entrada no processo de validação da ordem dos enfermeiros 1 ano antes de vir para cá e recebi a resposta 1 mês antes de eu vir. Então, assim, é bem demorado, a demanda é muito grande, tem gente de todo lugar do mundo, então realmente tem que fazer o processo com antecipação. E custa dinheiro, tudo aqui é em dólar, né? Então a gente no Brasil ficava fazendo o processo pagando as taxas aos pouquinhos e paralelamente na profissão, assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei no setor de hemoterapia no Brasil, passei depois pela urgência, fiquei uma parte do tempo na urgência e a minha experiência é mais na urgência e depois neurocirurgia, mais na área hospitalar mesmo. Eu também trabalhei na maior parte 5 anos na urgência e 4 anos numa pesquisa de vacina de criança. Nós vamos falar um pouquinho do curso que a gente está fazendo. Após a validação do diploma, a gente tem que fazer o que a ordem pede para você fazer, que no nosso caso foi o curso. No meu caso foi o curso, no seu caso foi o... Eles me deram 2 opções, ou fazer um estágio de 2 meses em um hospital, mas aí eu ia ter que correr atrás de um hospital, de uma enfermeira para me avaliar, e eu achei que eu não ia conseguir me preparar em tão pouco tempo a realidade do sistema de saúde do Quebec. Existem várias diferenças que a gente vai falar depois. Então, eles também me deram a outra opção, que seria de fazer o CEGEP por 6 meses. Então, estamos aqui juntas, né? Tem um processo seletivo, tem bem uma difícil prova de entrar. Tem uma bem entrevista. Concorrido. A gente passou por esse processo e depois disso, a gente tem 1 mês e pouco que a gente está aqui estudando. São mais ou menos, depende da sua grade curricular do Brasil, eles vão fazer equivalência. Eu vou ter que fazer uma complementação de geriatria, porque a minha carga de geriatria no Brasil foi muito baixa. Então, dura mais ou menos uns 7 meses o curso. E tem estágios no meio hospitalar. Todos os estágios são no hospital, até porque a demanda principal deles aqui é de enfermeiro clínico, assim, de enfermeiro que atue na área hospitalar. E depois do curso, nós podemos trabalhar como candidato a enfermeiro, que aqui se chama CEPI. O salário é mais ou menos $23 a hora. E como CEPI, você pode fazer praticamente quase tudo que a enfermeira faz, mas você está sempre perto de uma enfermeira. Quer dizer, tem uma enfermeira responsável, supervisora. E você, enquanto isso, a ordem vai te chamar para você fazer a prova da ordem. É como se fosse uma OAB. Todos os enfermeiros, mesmo os quebecoises, mesmo quem faz tudo aqui, vai ter que fazer essa prova. Aí só depois é que você vai ter o título de enfermeiro. Essa prova é de múltipla escolha. Você tem 3 chances de fazer para passar. Após isso, você pode começar a trabalhar como enfermeiro aqui no Quebec e o salário varia... Começa em $40 por hora. Eles falam tudo por hora aqui, né? Então, começa em $40 a hora e pode chegar até 80... Não, peraí. É $80 por hora? 80 mil por ano. 80 mil por... Desculpa, 40... Eles falam por hora e também por ano. 80 isso, mil por 80 ano. mil por ano, isso.
E a enfermagem, que a gente vai tentar falar um pouquinho da diferença da enfermagem do Brasil e a enfermagem aqui no Quebec. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre uma função que no Brasil a gente não tem, que se chama préposé au bénéficiaire, que é como se fosse um auxiliar, um atendente de enfermagem. Era uma profissão no Brasil que até foi extinta. Eu posso falar um pouco melhor porque eu fiz o curso de préposé quando eu cheguei aqui, até porque eu tinha que esperar a resposta da ordem, então eu fui ganhar tempo fazendo esse curso. É um profissional que não faz parte da área da saúde, ele não tem acesso ao dossiê. Ele não tem acesso. Mas ele é a base da cadeia de cuidados, é ele que faz o banho nos pacientes, mesmo os pacientes mais complexos, é ele que faz o banho. É ele que troca de roupa, que ajuda a se alimentar, que troca o paciente de posição, faz os cuidados básicos, mas ele não pode fazer curativo, ele não pode dar nenhuma medicação. Mesmo a medicação via oral, mesmo como enfermeiro, você não pode pedir para o préposé, dá aquele comprimidinho para o paciente, não, porque ele não tem o direito. E assim, ganha um salário mínimo aqui, pode chegar a um salário melhor, dependendo da antiguidade, mas, enfim, foi uma estratégia que eles encontraram, porque a demanda de préposé é enorme, né? Assim, é muito grande. E tem um detalhe, quem é enfermeiro no Brasil, é só chegar aqui e fazer um curso de primeiros socorros e um curso de como se fosse PDS. Mecânica, como se fosse mecânica corporal, assim, de você saber fazer os movimentos. E após isso você pode começar a trabalhar como préposé, por isso tem muita demanda. Tem muito brasileiro vindo, enfermeiro, e que começa a trabalhar como inclusive como tem missões de recrutamento, principalmente de Ville de Quebec, eles recrutam enfermeiros brasileiros para virem trabalhar como préposé. Para quem se interessar, isso chama Quebec en Tête. Quebec en Tête, Eles fazem muita missão em São Paulo, 2 vezes ao ano. Quem quiser pode entrar no site porque tem todas as informações. Exato. Bom, e depois do préposé, aí sim a gente entra na profissão de enfermagem. Existe o enfermeiro auxiliar. É um enfermeiro que, na verdade, não é enfermeiro. Ele é o auxiliar do enfermeiro, seria como se fosse o técnico de enfermagem. Sim. Sendo que a divisão de funções entre o técnico de enfermagem no Brasil e o enfermeiro auxiliar aqui são bem diferentes. Por exemplo, no Brasil, o enfermeiro auxiliar, ele vai... O técnico de enfermagem, ele não vai poder... Isso mesmo. No Brasil, o técnico de enfermagem faz medicação intravenosa. Exato. Aqui, o enfermeiro auxiliar não pode fazer... nem antibiótico, nada intravenoso. Porém, é até meio contraditório. Aqui gente, não tô conseguindo falar enfermeiro, desculpa, gente. O enfermeiro auxiliar aqui, ele pode passar uma sonda sozinho, sem necessidade da enfermeira estar do lado, né? Então, assim, eles priorizam outras coisas. Exato. Para eles é mais importante... É mais complexo. Mais complexo, a medicação, eles focam muito, muito nos 7 bons. Então, para eles é mais importante... você saber mais de medicação, você ter mais conhecimento para poder fazer uma medicação do que uma sonda, por exemplo. Exato. Né? Bom, e depois do enfermeiro auxiliar... uma coisa importante, o enfermeiro auxiliar, ele não tem capacidade de fazer um julgamento clínico e uma... Evolução. A gente tá tentando, porque a gente começa a falar em português, a gente acabou de sair da aula. A gente acabou de sair da aula, então o cérebro ainda tá ligado no francês. Então, ele não tem capacidade de fazer uma avaliação, né? Ele não faz notas como o técnico de enfermagem faz no Brasil mesmo. E aí também tem o enfermeiro clínico, que ele tem um BAC, que BAC equivale à Universidade do Brasil. É um bacharelado. E ele equivale ao nosso enfermeiro do Brasil. Um enfermeiro clínico. Isso. E ainda tem uma outra categoria no meio, que é o enfermeiro DEC, que é um enfermeiro que fez um curso de 3 anos, mas ele não tem o bacharelado. Então, ficaria no meio entre o técnico, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. E aí ele precisaria fazer o BAC, por exemplo, para conseguir posições como chefia. Mas no nosso caso, nossa validação foi de BAC. Foi de BAC, que foi ótimo, né? Só que aqui o BAC deles é de 3 anos também, não é igual ao nosso de 5 anos. Então para você chegar como enfermeiro, você tem que ter o DEC, são 3 anos, e mais o BAC, 3 anos. Então, no total são 6 anos. É diferente. Exato.
E tem o Bom. enfermeiro-chefe. Aqui, para você ser enfermeiro-chefe, você precisa do mestrado. É diferente do Brasil, que no Brasil qualquer enfermeiro pode ser enfermeiro-chefe, né? E tem o assistente do enfermeiro, que esse é o que tem o BAC. Então, nós poderemos ser Assistente do chefe. Que do chefe. não precisa do mestrado. E tem o super enfermeiro. O super enfermeiro, que é muito, muito difícil. E tem poucos aqui, e essa é a nossa meta para o futuro, tentar ser uma Exato. super enfermeira aqui no Quebec. Porque bem precisa fazer, além do mestrado, 2 anos de especialização na área que você quer. Se for cardiologia ou neonatologia, não importa. Saúde comunitária, tem muita gente que vai para essa área. E a gente pensa que é como se fosse um enfermeiro de clínica da família, aí. Que é um enfermeiro que tem uma autonomia maior, pode prescrever medicação, pode fazer... Até sutura, né? Sutura, pequenas cirurgias, remoção de... Enfim, de verruga. Enfim, ele tem uma autonomia bacana. E, enfim, em relação à autonomia, a gente acha que aqui o enfermeiro tem uma autonomia maior, mesmo o enfermeiro clínico dentro do hospital. O médico, ele passa a visita e depois todas as decisões relacionadas ao cuidado do paciente, é a enfermeira que vai decidir se vai ter que transferir, se não vai. Tem mais protocolos. Tem vários também. protocolos que ajudam. A gente pode seguir, começar um protocolo sem ter a bênção do médico. Exato. Porque a gente no Brasil a gente está sempre... atrelado. Muito ligada ao médico, né? Então, aqui realmente tem mais autonomia para a gente exercer a nossa profissão. E é bacana também porque a gente vê em ação o processo de enfermagem, que não se chama processo de enfermagem, aqui é... Plano de Intervenção Infirmière, PTI. Terapêutica Infirmière. Isso, Plano Terapêutica Infirmière. Mas a gente usa também o NANDA e é obrigatório, não tem escolha. Existe uma lei que estabelece as 17 atividades destinadas à enfermeira e dentro dessa lei está a fazer o PTI, fazer a avaliação do paciente. E através das notas, aqui tem as notas de enfermagem, mas são divididas por sistema respiratório, sistema digestivo, tudo. Cardíaco. Você tem que seguir para fazer a nota de enfermagem. É bem sistematizado. Você pode ter mais autonomia até nisso. Exato. De fazer a evolução do paciente. Você vai perder tanto tempo escrevendo. Você vai marcando o que E você vai escrever só aquilo que o paciente realmente tem de importante naquele dia, que você vai detalhar nas notas de enfermagem. Então, é mais prático. A gente tem várias ferramentas aqui que ajudam, tem vários sistemas, tem inclusive para você conferir a medicação psicotrópica. Online. Online, você tem um código, se, por exemplo, a medicação no final do dia não estiver de acordo com o que deveria estar, a gaveta não vai fechar. Sim, digital. Exato, então tem muita tecnologia, a gente está realmente descobrindo muita coisa nova. E a minha percepção, que eu pude passar um pouco a experiência, porque meu marido teve cólica renal, a gente teve que ir para o hospital, foi a primeira vez que a gente teve que ir para o hospital. Um grande hospital aqui, eu achei assim, a estrutura muito boa, são hospitais todos públicos, eu já tinha ouvido falar que aqui realmente se não for uma urgência, você vai esperar mais. Não é como o Brasil que você chega, você espera 6 horas, 5 horas, você você pode passar 14 horas esperando. Eu passei, porque eu estava com o pé... Eu achava que era uma fratura, eu tinha caído, enfim. Fiquei 13 horas no hospital esperando a avaliação e o médico não fez o raio-x. Ele viu que não era fratura, ele palpou e disse, não é uma fratura, você pode ir para casa. Em relação ao meu esposo, como era realmente uma urgência, ele foi atendido, porque aqui não tem diferença de emergência e urgência, a gente só usa o termo urgência aqui. Ele realmente foi atendido na hora, ficou internado 2 dias, teve avaliação do urologista. Então, assim, eu achei assistência muito boa, de qualidade. Aqui eles focam muito também na dupla na verificação dupla. Por exemplo, aqui tem muito protocolo por exemplo, de heparina, de insulina, até mesmo medicação psicotrópica, narcótico.
Se você tiver que administrar essas medicações, você precisa ter uma pessoa do lado, uma outra enfermeira, para ver se o seu cálculo tá certo. Para verificar Para antes... ver a seringa se você colocou a dose certa. Você e acho que a gente já tem falado um pouco no Brasil de dupla verificação, né? Mas ainda não é aqui exigência, aqui é uma exigência. Aqui já tem identificação em todo o bracelete do paciente, então... Você tem que verificar, você tem que perguntar qual é o nome do paciente. Você não pode perguntar, o senhor é o senhor tal. Não, você tem que perguntar e você tem que olhar o bracelete. São duas coisas... Duas formas que você... Básicas, né? Você não pode só olhar o bracelete ou então só perguntar. E também fazer os 7 bons antes de dar medicação para o paciente. Isso é bem parecido com o Brasil, né? Mas é que eles focam muito nisso e no mecanismo de ação da medicação e nos efeitos adversos, os efeitos esperados também da medicação e observar o paciente, sempre observar o paciente. Fazer avaliação. Assim, eu acho que a exigência aqui é muito grande. Por exemplo, qualquer erro, mesmo se, por exemplo, você tinha que tirar uma sonda vesical às 3 horas da tarde e são 7 horas da noite a sonda está lá, isso já é considerado um incidente, então você tem que preencher um rapport, que é como se fosse um relatório para dizer que por que a sonda não foi tirada às 3 horas da tarde. E assim, no Brasil a gente nem tinha tempo de no fazer. futuro. Eles focam não para te prejudicar. Não é uma forma de denúncia. É para você, para ver por que a sonda não foi tirada às 3 horas. Se tá tendo sobrecarga de trabalho. Sobrecarga, será que está sendo Falando suficiente? nisso, aqui tem muita sobrecarga de trabalho, porque tá faltando profissional aqui no Quebec. Temos que fazer horas suplementares obrigatórias. A gente espera que isso termine antes da gente começar a trabalhar, tá? Porque é muito chato, né? É um pouco assim, desumano você pegar uma mãe de família que tá lá às 8 horas trabalhando e dizer, não, você vai ter que continuar porque a colega não veio. E isso é obrigatório. Enfim, isso eu acho que é a parte mais chata, né? E outra coisa diferente é que você falou de horário, é a carga horária aqui de trabalho. Sim, é verdade. A gente não vê plantão de 12 horas. Não tem. 24. A maior parte... Não existe 24. Às vezes pode existir de 12, mas a maior parte começa às 8 e termina às 16. Aí vem o turno da tarde, que é de 16 à meia-noite. E depois, da meia-noite às 8 da manhã. Então, essa é a divisão. Nesse ponto é bom, porque quem faz 24, quem estava acostumado a fazer, vai ser tranquilo. Vai ser menos difícil, né? E nossos planos para o futuro é poder terminar o curso, conseguir passar nessa prova e poder dar o melhor de nós aqui, fazer a diferença, né? Quem sabe um dia ser super enfermeira também. São vários desafios, né? Eu penso muito assim no desafio de ensinar, principalmente assim, de ensinar o cliente usando o francês, porque embora a gente tenha uma ótima compreensão, até porque a gente já está um tempinho aqui, a gente compreende muito bem, a gente se faz entender nas coisas básicas, mas você fazer um ensino, você tentar fazer a pessoa mudar você falar os aspectos positivos e negativos para que a pessoa faça uma escolha, enfim. Isso ainda é para mim um desafio, assim, é uma boa comunicação, mas... A boa comunicação vai ser com o tempo. Com o tempo. Mas estamos aqui aprendendo cada dia um pouquinho mais, né? Desenvolvendo e podendo crescer um pouco e ter essa experiência que está sendo muito legal. Para mim está sendo realmente maravilhoso. Pra mim não é fácil. Não é fácil. Cada dia toda semana tem 3, 4 provas. Virão trabalho de grupo. Mas a gente pode conhecer gente do mundo inteiro. É verdade. Né? Compartilhar experiências, está sendo bem bacana. Até porque a gente está numa cidade, Montreal é cosmopolita, então a gente no elevador parece que tem a ONU, assim, você vê um chinês e um africano e enfim... É muito bacana. Ao mesmo tempo é um desafio, porque são culturas diferentes, a gente tem colegas que têm comportamentos diferentes do nosso. Às vezes, para a gente fazer o trabalho de dupla com a pessoa do Irã, da África, você tem que primeiro passar pela barreira da cultura, da língua, para você tentar falar. Desmitificar também as coisas. Exato, não pode ter preconceito nenhum com nada. A gente convive com colegas que usam o foulard, o véu, né? O véu, eu não sei o nome em português daquele véu, mas as muçulmanas utilizam, a maioria delas, esse véu. E a gente respeita, trabalha muito com respeito aqui. É bacana, respeitar sempre o colega e respeitar sempre o cliente, a família. Eles
coloco muita família para participar de tudo aqui. Ah, sim, isso também é bem interessante. Paciente. Verdade. E também de ensinar as coisas para o paciente. Mesmo que você esteja no hospital, o paciente é um diabético, você vai ensinar como utilizar a seringa adequada, onde você vai fazer rotação das partes para poder... onde vai fazer a aplicação. Sempre priorizando a autonomia do paciente, né? É verdade. É Demarche Pedagogia, que quer ensinar o paciente a fazer, através da pedagogia, Exato. você ensinar o paciente a fazer as coisas. Espero que a gente tenha colaborado com esse vídeo. Desejamos uma trajetória de sucesso para vocês aí no Brasil também. E a gente, enfim, fica feliz pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa experiência. Ok. Bye, bye. Bye, bye.